minha gente, boa noite, olá, que saudade do papo de primeira. Como é que tá todo mundo aí? Como é que tá começando essa semana linda? Aqui no hemisfério, onde a gente tá, no norte, né? Sempre tem dificuldade com norte e sul, preciso me lembrar. Aqui no hemisfério norte nós estamos no verão, então o tempo tá lindo, tá muito bonito. A Inglaterra tem sol até as 9h30, 10 horas da noite, tá super clarinho aqui. Como é que tá o Brasil? Tá frio, né? Que bom voltar com vocês. Enquanto eu chamo aqui o Luan, deixa eu só explicar o que houve, por que eu... Na época eu tava pra Europa, eu fiquei um tempo em Portugal e agora eu tô na Inglaterra. Esses períodos de transição, né, são meio complicados da gente se achar, né, Luan? Você que é um astrólogo. Períodos de transição a gente fica meio perdido, né? Sim, Tudo bem, amor? E como você tá? estou bem. E você? Tô ótima. Tô aí meio sem dormir, desde o solstício, aliás, desde o mês passado que eu tô com questões de sono, hein? Depois você precisa que você interprete isso pra mim. Com sono desregulado? Eu tô acordando com frequência no mesmo horário, que é bem do meu horário de acordar. Não consigo dormir de novo. E teve um dia lá em Portugal que eu passei a noite inteira acordada, virando na cama para um lado e pro outro. E é engraçado que eu notei pelas memórias do meu Facebook que eu tenho essas insônias todo ano no mesmo dia, nos mesmos dias. Que pessoa reguladinha, né? É regular até para nos ciclos, né? É verdade. E aí, como é que tá Minas? Como é que tá o clima do Brasil? Aqui em Minas tá bem frio. Ah, é? Tô testando filtros aqui, mas não tô achando nenhum legalzinho. É bom que fica legal depois que você vai aparecer em diferentes versões. É, Fazendo, acho que esse aqui tá mais fazendo, claro. morfando ao vivo. É, Então vamos começar, amor? vamos. Vamos lá. Gente, hoje eu e o Luan vamos polemizar, vamos falar sobre Jesus, que é o meu assunto predileto. Quem me conhece no íntimo sabe que eu adoro falar de Jesus, começa a falar e não paro mais. Apesar de eu parecer uma pessoa não cristã, né? Meio maluquete, pelo contrário, eu tento ser cristã o tempo todo e ainda não matei ninguém nessa vida. E Ainda. ainda. E o Luan, estudioso do cristianismo na fonte original. Conta aí pra nós, você estudou na linguagem original, hebraico, né? Sim, eu tive um período, né, que eu estudei no judaísmo a Bíblia, no hebraico, mas e aí depois disso eu acho que eu nunca parei assim de estudar a Bíblia, só que eu acho que o meu interesse ele foi focando, né? Hoje o meu interesse principal é Jesus mesmo, principalmente os evangelhos, já de muito tempo. Não que eu não goste de ler outros trechos da Bíblia, mas eu acho que hoje o que mais me interessa é sobre Jesus mesmo. Eu costumo dizer que se tirassem todo o livro, deixassem só os evangelhos, ainda assim a gente teria a mensagem de amor, porque Jesus resumiu tudo ali, né? Se bem que eu amo Apocalipse também, depois dos evangelhos, é o meu livro preferido. Ai, todo mundo acha que eu sou louca, né? E é maravilhoso mesmo, é. Nossa, é o livro da promessa. O pessoal acha que é o livro do fim do mundo, e não é, é o livro da promessa, né? Deus regenera, planeta de regeneração. E da onde que a gente tirou, então, pessoal, essa ideia de falar sobre Jesus e a lei da manifestação? Sabe o que eu me dei conta, Lua? Como eu já fui protestante, eu me lembrei que na igreja protestante a gente costumava usar manifestação para outra coisa. Com E eu outro não me dei contexto, né? conta com outro contexto. Pelo menos na igreja onde eu participava, a manifestação queria dizer um espírito não bem intencionado se manifestando no corpo de uma pessoa. Não é sobre isso, gente, que a gente vai falar. Não vou falar sobre possessão, obsessão, nada disso. É manifestação de realidade. E como é que nós, esses dois malucos, vamos fazer esse link entre Jesus e a lei da manifestação? A gente chamou assim, mas muita gente conhece mesmo é por nome da lei da atração. Só que dependendo do contexto que você olha, na verdade não é atração, né?
a gente pode chamar também de cocriar o seu mundo. Existem várias formas de falar a mesma coisa. A mais antiga, inclusive, que eu encontrei, está no Antigo Testamento, né? Nos Provérbios de. Aliás, tem nos Salmos de Davi. Salmo 82:6, Davi diz assim: Eu disse, vós sois deuses, e filho do Altíssimo, todos vós. E depois o filho dele, não menos sábio, Salomão, escreveu em Provérbios 4:23: Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que será que ele estava querendo dizer com isso, né, Luan? Pois eu queria comentar um negócio que você estava falando e me veio aqui, eu não sei se você concorda, que a questão da lei da atração, né? A gente também repele as coisas na mesma intensidade que a gente atrai também, né? Se a gente não Verdade. sabe muito bem o que a gente está atraindo, o que a gente está repelindo, né? A gente também repele muita coisa na nossa vida, né? Coisas boas e coisas ruins também, né? É o eletromagnetismo, né? Então, quando você está num polo oposto, você atrai. Quando você está num polo idêntico, você distrai, né? Vamos chamar assim. Por isso que eu acho que atração não seria bem a maneira correta. Depende de como a gente olha o contexto do universo. O universo é abundante, né, gente? Se a gente olhar para tudo que Deus criou, não falta nada na criação divina, né? Você não vê uma árvore, um passarinho morrendo de fome, uma árvore morrendo de sede, a não ser em casos de exceção, exatamente, né? Mas o universo é abundante. E a gente, como filhos de Deus, né? Como Davi disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Aí a gente habita um reino onde o nosso pai é o rei. Se o nosso pai é o rei, a gente tem direito a tudo que existe nesse reino, né? Tanto que Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então não é atrair, na verdade seria acessar, né, mano? Através da lei da manifestação. O que você acha dessa. Já que a gente começou a falar de lei de atração, lei de manifestação, como que você costuma chamar isso? É, eu, eu inclusive acho assim que de todos essas religiões religiões ou pensamentos que se deram, que tentaram explicar isso, a explicação que eu mais gosto é justamente a de Jesus, né? É, e aí eu costumo, eu acho muito interessante a ideia que ele usa de semear, né? É, então, de ser um processo quase que de plantio, né? E aí tem muito essa ideia, né? Do que você está lançando, né? A gente tem que pensar isso o tempo todo, né? Quais são as intenções, né? Quais são as vibrações, os pensamentos, né? Então, assim, por exemplo, alguém chega aí para você e te conta, né? Nossa, um exemplo, sei lá, comprei uma casa. Se você fica alegre por essa pessoa, né? Se você realmente fica alegre por ela, né? Se você, sei lá, você vê uma pessoa em situação de rua, o que que você sente, né? Ou você vê uma pessoa sendo injustiçada, o que que você sente, né? Porque e isso depois eu acho que. Não, eu acho não, né? Com Eu penso certeza, né? que todas essas vibrações elas vão indo e voltando. É quase como a ideia de uma. E esse lançado de semente é quase como a ideia da metáfora da pedrinha no lago, né? Uma onda que vai, e depois ela volta e ela também volta mais forte, né? Exatamente. Eu vou falar um pouquinho sobre a lei da manifestação, ou cocriação, ou lei da atração, seja lá a vertente que você segue, o nome que você usa aí, gente. Só para dar uma explicada mais ou menos, como é que funciona? Eu vou falar de forma bem simplificada, bem simplista, para a gente conseguir fazer essa analogia. Como que Jesus falou disso e como assim ninguém está falando que Jesus falou disso, né? Então, a cocriação do nosso mundo, até o Einstein falou isso, né? O mundo de uma pessoa é aquilo que ela tem dentro da cabeça dela. Claro que ele falou com palavras mais rebuscadas, que era o Einstein, né? Mas basicamente o mundo de uma pessoa é finito dentro daquilo que ela pensa e sente. Então, como é que funciona uma cocriação, gente? As pessoas acham que assim, você atrai aquilo que você tem, vou ter medo de dívida, ou vou ter medo de ficar rico. Não é assim, gente. Quando a gente vai, por exemplo, fazer um bolo, primeiro a gente pensa nesse bolo. Eu quero fazer tal bolo.
Então você estrutura ele dentro da sua cabeça. Dentro da sua cabeça, você pensa no bolo e realiza um bolo pronto. Quando o seu pensamento, quando você pensa com vontade, com uma verdadeira vontade, né? E você sente realmente o desejo no seu coração de fazer o bolo, o seu coração, aqui é o seu pensamento, que é o que Salomão falou que cria, e o seu coração vibra. É como se ele produzisse o bolo, digamos assim. Então, com o seu desejo, com a sua intenção, com as suas emoções, vamos usar sempre essas palavras, você cria o seu mundo. O dia inteiro, eu quero bolo, eu quero bolo, eu quero bolo, mas não desejar o suficiente para ir lá e fazer. E por que tem a ver com as emoções, como o Luan falou? Porque não adianta você querer aqui na sua cabeça, eu quero ganhar um carro. Mas dentro do seu coração, lá no seu profundo, você não acredita que aquilo vai acontecer. E o universo, ele te dá exatamente o que você acredita. E aí volta para o autoconhecimento de novo, essa benção do autoconhecimento, né? Então, gente, às vezes a gente fica tentando cocriar coisas e não consegue e acha que a lei não funciona. Mas é que, na verdade, você precisa muito olhar para o seu íntimo mais profundo e saber se aquilo que você realmente acredita lá no profundo de você, não aqui no mental, nesse plano físico, aquilo que você acredita lá dentro é realmente o que você está tentando desejar aqui. Porque o que cria é o desejo do seu coração. Então, eu estou tentando ganhar um carro já faz bastante tempo, mas eu penso nele aqui e aqui no meu coração não deseja ele, porque eu não acredito realmente em ganhar na loteria. Eu ganharia, eu acredito. Então, nunca manifesta. E aí, por aí a gente já consegue imaginar como é que nós pegamos as palavras da Bíblia e encaixamos aqui, né? Os da semeadura, né, Lu? Plantamos e vamos colher. Aí é bom que as pessoas também têm que se lembrar que existe um tempo, né? Entre o plantio e a colheita. Tem esse tempo de maturação, né, das coisas, né? A gente não planta hoje para colher o fruto da árvore amanhã, né? Tem tempo da sementinha apodrecer, germinar, a árvore crescer. E às vezes a pessoa começa a praticar a lei da atração ontem, da... e amanhã já quer receber, né? E às vezes não funciona É, assim. e algo que é interessante pensar que na parábola da semeadura, né, que é uma parábola que Jesus fala, ele está falando mais especificamente sobre você lançar a palavra de Deus, né? É, da semente que cai em solo pedregoso, da semente que cai na beira da estrada e da semente que cai na terra boa, né? Só que eu acho que a gente pode pensar, de uma forma geral, sobre essa intenção, essa palavra, ou esse gesto, ou esse sentimento que a gente lança, algo que eu acho interessante que Jesus fala nessa parábola, que mais importante do que a semente é aonde você lança, é a forma com que você lança, né? Porque, igual você falou, não adianta você querer lançar a semente. Eu quero um carro. Eu quero ganhar na Mega Sena. Eu quero casar. Tá, mas você quer isso pra Isso quê? aqui. É. Porque só. Ih, travou. Gente, tadinho, ele ficou frozen. Com a boca aberta. Quando ele assistir essa live depois, ele vai dar muita risada. Enquanto ele volta. Então, é isso, gente. Não adianta você pensar em inúmeras coisas que você deseja, que você quer manifestar, se o teu coração não for solo fértil para aquela semente crescer. Então, a gente usa a parábola da semeadura exatamente para isso. O universo nos dá aquilo que nós acreditamos merecer. Quando eu falo universo, tá, gente? Eu sou cristã, então eu falo Deus e falo universo, porque para mim é a mesma coisa. Para mim, Deus é tudo que existe, ele foi, sempre será, está contido e ao redor e etc. Muita gente usa outros nomes, né? Tem gente que fala só universo, tem gente que fala inteligência suprema, e eu respeito todos os credos. Então, ai que dó, gente, Lua caiu. Olha lá, tá voltando. E aí, por que que isso passa pela reforma íntima, né? Bom, por que que Davi falou, vós sois deuses,
filhos do Altíssimo. Voltou, amor. É sempre eu que caio, né? A minha Podemos internet aqui até é uma benção. agora, então não vai cair mesmo, não. Aqui é difícil cair. Melhor não falar nada, vai que acontece. É, Você ficou frozen numa posição tão legal. Depois que você assistir. depois que eu assistir, eu vou ver, né? Como que eu fiquei. Mas continuando, você estava falando da lei da semeadura, sobre plantar em terreno fértil, terreno pedregoso. Eu dei um pouquinho de continuidade enquanto você não voltava. Mas era sobre isso, né? Às vezes a pessoa ela pensa assim, eu quero um carro. Tá, mas você quer um carro para quê, né? Ou então, por exemplo, eu quero um casamento, mas você quer um casamento para quê, né? Só para então, enfim, depende muito da intenção, do que você quer fazer com isso, né? Eu acho que tem uma ligação forte com isso. Tem uma outra coisa que Jesus falou também, né? Tudo aquilo que pedires em meu nome, se crerdes, receberá. E aí, às vezes, a gente não acredita, a gente fica pedindo e não acredita que vai acontecer lá no fundo, né? Então, para cocriar, tem que observar isso, gente. E outra coisa importante é a palavra, né, Lu? É a força da nossa palavra, gente. Nós profetizamos na nossa própria vida. Vejam só, a gente tem aqui a vibração do nosso coração, ele faz lá tum, 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 tudo no universo vibra. E a nossa voz, ela tem uma vibração poderosíssima. Tanto que se vocês ouvirem uma música que foi feita para curtir tristeza, o nosso coração tende a ficar triste junto. E uma música da Ivete Sangalo, por exemplo, é praticamente impossível não pular junto com ela, porque é uma música feita para alegrar as pessoas. Isso se chama vibração. Tudo que existe no universo vibra. E a nossa palavra vibra também. Então, quando a gente fala assim, eu não vou conseguir, você está afirmando para você e para o universo que não vai. Quando a gente fala, isso não é para mim, tudo que nós falamos ganha vida. Então, e se eu ficar alimentando e repetindo, isso não é para mim, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir, eu não sou boa o suficiente, isso vai criando vida e se tornando verdade para você, porque você cria essa consciência e continua alimentando ela cada vez que você fala. Então, as nossas palavras a esse respeito têm que ser sábias também. Por isso que eu estou fazendo uma limpeza e parando de falar palavras de baixo calão. Eu tento, de vez em quando eu solto, mas eu tento não falar. Não porque é ruim, não porque eu desejo mal para os outros. Às vezes a gente solta baralho, né? Num susto, num tropeço. Mas a vibração dessa palavra nem sempre ela alimenta uma coisa bacana, né? Então, como você disse, depende da intenção do seu coração. Também não adianta eu olhar para você, querer xingar você de FDP e olhar para benção, com ódio no meu coração. O melhor é segurar e corrigir essa intenção dentro de nós, né? E eu acho que essa foi assim a grande sacada que Jesus ele apresenta, porque até o judaísmo tinha uma questão muito forte daquilo que você concretizava. E tem muita gente que ainda tem essa visão ainda, né? Então, pegando, por exemplo, algo que Jesus escandalizou muito quando ele anunciou isso, né? Por exemplo, a questão de traição, né? Porque antigamente tinha muita gente que acreditava que para concretizar uma traição tinha que haver algum contato físico, tinha que haver ato sexual, alguma coisa assim. Então, por exemplo, que beijar não era traição, ou que você ficar ali conversando, né, com alguém que é casado, ou você sendo casado, você conversando com alguém que isso não era traição. E aí Jesus ele fala da ideia de cobiçar, ou seja, cobiçar é a ideia de você querer com seu coração. E aí ele fala, se você cobiçar, você já está pecando, né? Então, ou seja, então assim, aquilo que já vem do seu coração, se você permite e alimenta, isso já é uma intenção, né? Então ele internalizou o pecado, ele internalizou a intenção, ele internalizou tudo, né? Então, antigamente as pessoas achavam que estava muito na aparência e nas atitudes, né? E aí, Jesus ele traz para uma camada individual e de intenção, né? Então, e isso é muito difícil para tudo, né? Tanto para as coisas que a gente faz para bem e para mal, né? E até da gente pensar na nossa
no impacto que o nosso desejo tem no mundo, né? Porque isso é algo também que eu acho que Jesus ele aproxima muito da cultura hindu nesse sentido, que a gente também, né, a gente ouve muito nessa cultura da atração ou da manifestação a ideia de que aquilo que você faz volta, né? Então, ou seja, se você pratica o bem, vai voltar em bem. Só que, por exemplo, vou citar o caso aqui de uma pessoa, por exemplo, que sempre foi muito correta em tudo e ela, em algum momento, algum funcionário, colega de trabalho, passa a perna nela, né? Ou seja, ela mereceu passar por aquilo? Não, né? Então, existe a ideia do karma, né, que é o que você faz, volta para você, e existe o dharma também, que é algo que você não fez, não merecia passar, mas porque outra pessoa fez, você colheu aquilo que é uma decisão de outra pessoa, né? E aí Jesus ele também coloca esse sentido, olha, o que você faz impacta no mundo. Daí o que você planta, outras pessoas também colhem. Se fosse só você colhendo, se o mundo fosse uma colheita feliz lá, que todo mundo só você colhesse só o que você fizesse, mas o mundo não é uma colheita feliz, né? A gente está vivendo um plantio coletivo, né? É. E depois a psicanálise trouxe o termo, né? O Jung cunhou o termo inconsciente coletivo e estamos já há 100 anos falando isso aí. O pessoal acha que é misticismo, que é loucura e etc. Mas não, gente, já falou. E interessante você falar disso, porque da traição, por exemplo, né? Isso é uma questão científica. O nosso cérebro, ele não entende, ele não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Então, se eu chamar vocês para fazer uma meditação, fechar os olhos e lembrar, trazer à memória uma memória muito gostosa, fazer um espectro patrono do Harry Potter, né? Uma memória feliz na sua cabeça, se localizar lá naquele momento, naquele local onde você teve essa experiência boa, o seu pensamento vai criar aquela imagem ali e no seu coração você vai produzir as emoções boas daquilo. Então, o seu cérebro não sabe que você não está vivenciando aquilo de novo. Ele imagina que você está vivendo aquilo mesmo. Você vê, gente, o nosso corpo, a nossa máquina que a gente recebeu quando encarnou aqui, ele é muito perfeito. Deus é muito maravilhoso. E também, da mesma forma, se você acessar memórias antigas e memórias ruins, você vai sentir de novo aquelas coisas tristes. Por isso que se chama ressentimento, tá? E isso é o que cria o nosso mundo. É por isso que existe um grande problema entre morar no passado ou morar no futuro. Se você ficar no passado, revivendo traumas e dificuldades e frustrações, você vai criar um universo. O universo vai devolver para você. Ele não sabe se é bom ou se é ruim. Por isso que pessoas que a gente chama não de boa índole, né? Pessoas que praticam o mal, conseguem colher frutos. O universo não julga você. Deus não é um juiz lá com martelo. Ele dá aquilo que as pessoas acham que merece, até porque tá abundante a pessoa que acessa, né? E se você fizer, só que aí volta de novo, autoconhecimento, né, Lu? Porque quando você falou da intenção, eu lembrei de Pedro. Eu amo Pedro, acho que eu me identifico muito com o apóstolo Pedro, porque ele era. Bom, ele é conhecido, né, por ter sido insensato. Ele era impulsivo, Pedro, né? Ele queria resolver tudo rápido, impetuoso e etc. E eu, em muitos momentos da minha vida, já fui assim, ainda estou tentando melhorar. Mas ele tinha um amor gigante por Jesus. E quando Jesus conta, né, Jesus fala que ele vai passar paixão, que ele vai ser morto, crucificado, etc. Pedro diz: não, mestre, nós não deixaremos isso acontecer. E o que Jesus retorna para ele? Aparta-te de mim, Satanás. A primeira vez que eu olhei aqui, eu falei: credo, Jesus, que maldade com o Pedro. Ele tava só querendo te salvar ali, né? Por que tá chamando o menino de Satanás? Ele só queria salvar sua vida. É. Mas olha só que interessante. Por trás da intenção de Pedro, claro, digamos que ele queria fazer uma coisa boa, para ele era uma coisa boa, justificado pelo amor que ele sentia pelo mestre. Mas todo o Antigo Testamento profetizou a vinda de Jesus e a morte dele. E se ele não tivesse sido morto e crucificado, talvez nós não conhecêssemos o Jesus hoje, 2000 anos depois.
Então, eu li um livro que se chama ah, O Perigo do... Ai, ai, meu Deus, é sobre Pedro. Esqueci o nome, depois eu vou me lembrar. Mas é sobre os perigos do bom coração. Como às vezes você achando que está fazendo uma boa coisa, pode estar gerando uma questão ruim. Então, assim, Pedro, por conta do amor dele, não queria que Jesus morresse, mas ele se esqueceu das escrituras. E a escritura dizia que aquilo ia acontecer. Então, quando a gente olha assim, nossa, mas mataram Jesus, crucificaram Jesus, que coisa horrível, parece uma coisa horrível. Mas foi preciso que Jesus plantasse daquela forma, e foi ele que escolheu, né? Ele mesmo diz: ninguém me mata, ninguém me tira a vida, eu a dou. Foi para o nosso bem maior. Aí tem essa questão de novo de olhar a sua intenção, né? Olhar o seu sentimento. Porque quando Pedro fez aquilo foi por amor, mas foi um amor egóico, um amor individualista. Ele queria manter o mestre ao lado dele. Tô dizendo que tá errado? Não, quem sou eu para julgar entre certo e errado? Mas ele estava pensando nele quando ele quis que o mestre ficasse vivo. E o resto do mundo inteiro precisava que Jesus cumprisse a promessa. Então ele vai e repreende, né, a intenção dele, né, não a atitude, né, porque a atitude foi bonita, né, mas às vezes a intenção que estava por trás, né. Então eu acho que essa ideia dessa lei, né, da atração, né, essa lei da manifestação, a gente pensar qual que é a intenção nossa por trás das nossas atitudes, né? Porque nossas atitudes podem ser lindas, podem ser irrepreensíveis, né? Mas por trás disso pode estar uma intenção que não é saudável, né? E é por isso que as coisas não se materializam, né? Outra questão que é muito interessante, que tem na Bíblia, e todos esses teóricos da lei da atração também falam, é a ideia de você descansar, né? Porque a gente, por exemplo, você quer muito uma coisa. Vou supor que uma pessoa que queira muito ter um filho, por exemplo, e ela, né, ela coloca no coração dela, eu quero ter um filho, enfim, e pede isso, né, para Deus, ou manifesta isso, né? Só que aí ela não acredita, e aí ela fica conferindo, faz 1000 testes, ou Todo dia seja, ela checando se pediu, Deus mas ela mandou, não, né? ah, Todo dia checando se Deus mandou ou não, né? Não, é, pedir, Deus vai mandar, é porque Deus faz delivery para mim, né? e essa dificuldade que nós temos de descansar e confiar que já está pronto, né, que já está em andamento, né? Eu lembro que na época que eu frequentava o judaísmo, eles falavam isso, que a gente não pode pedir, a gente já tem que agradecer, já confiando que já deu certo, né? Porque quando essa questão que você falou lá no início da cocriação, se você está cocriando, se a gente compartilha da divindade e você pede, você se coloca no lugar de alguém que precisa, que está precisando de algo, né? Sendo que você é uma pessoa que tem potência para criar, então, ou seja, você está criando um problema, né? E É, quem que vai solucionar isso para você, né? Então, assim, é você falar, olha, eu confio que isso vai dar certo, é, e, enfim, né? Então, ter essa confiança, soltar, né? né? É, o meu Soltar. professor de quântica fala que é o soltar. A Bíblia também fala disso, né? Espera no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, tem que pedir, como Jesus falou, crendo que vai acontecer, né? Se você, ó, e ele disse em Mateus 17, ó, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, você precisa acreditar. E quem acredita não fica checando, né? Solta. Confia e solta. O meu professor de quântica, ele fala assim, você vai no restaurante, você faz o teu pedido pro garçom, você não fica visitando a cozinha para saber se vão fazer mesmo. Você entrega pro garçom e fica lá aproveitando o seu tempo. Você tem certeza que vai acontecer. É esse tipo de postura que a gente tem que ter para fazer cocriação perante o mundo, né? Mas o ser humaninho foi programado para planejar, para controlar, para checar. Eu fico, Não quer eu dizer fico que a gente não tem pensando. que fazer nada. Desculpa. Não, eu fico pensando num exemplo parecido com esse do garçom, que
quem pega ônibus ou quem dirige, você confia, por exemplo, você entra no ônibus, pega o ônibus, assim, você nunca pergunta ao motorista, mas você tem carteira mesmo de habilitação? Você é motorista? Você tá bem? E aí você entra, às vezes deita lá no ônibus, até dorme, Dorme e descansa que vai embora, né? às vezes acorda E daí no ponto que vai descer. quando pede pra Deus, fica checando. Deus, você me ouviu? Deus, você se lembra? É, Por isso que Jesus falou, né? Você tem que acreditar. E aí entra a gratidão que você mencionou, né? Você precisa acreditar e já agradecer. Em Mateus 21, ele fala, ó, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, se é esse monte de cerdos, erga-te e lança-te no mar, isso será feito. É a mesma passagem de Mateus, né? Falando sobre atirar o monte no mar, mas como tem duas linguagens diferentes, dois escritores diferentes, em Mateus ele fala, ó, e não duvidares. Se você duvidar, ou seja, você pedir um carro, se você ficar abrindo a porta da garagem para ver se o carro já tá lá, porque é o seu coração. Uma vez eu estava na dúvida sobre um projeto de vida, eu tinha começado o projeto, mas eu não sentia paz no meu coração de fazer. Eu tinha orado muito, perguntando se era, se não era e etc, mas eu estava numa confusão mental tão grande que eu não conseguia chegar numa conclusão. E aí eu fui fazendo, falei, o caminho a gente faz fazendo, vamos fazendo, né? E um dia eu chorando, dirigindo, chorando. E falando com Deus, Deus, mas me ajuda, me dá uma direção. O que eu faço? Eu não tenho certeza. E nananá, e nananá. Tem alguns amigos meus que acham engraçado quando eu falo que eu falo com Deus, tá? E aí Deus falou assim pra mim, filha, você precisa decidir o que você quer. Eu sempre estive aqui. Eu sempre te apoiei. Mas você precisa decidir. E aí eu me lembrei, né? Livre-arbítrio. Por isso que Jesus pediu para o cego, quando o cego se aproximou, falou, Jesus, me cura. Jesus falou, o que você quer que eu faça? Me cura, eu quero ver. Porque você precisa falar, usar o seu livre-arbítrio, que é absoluto. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos ama tanto que ele nos deu essa ferramenta poderosíssima, que às vezes a gente usa muito mal. E quando você escolhe e pede o apoio e suporte, o Antigo Testamento diz que Deus trabalha para aquele que neles esperam. E não é que Deus é pedreiro, gente, que ele fica lá construindo as casinhas que a gente pede. É que ele criou o universo com leis perfeitas, né? A lei da manifestação é isso. Ele trabalha, Deus está trabalhando o tempo todo, Deus não descansa, ele é tudo que existe. Então, o que a gente pede para ele é tão mínimo. O que a gente, né, E acredita olha, o plano, né? tem uma passagem que eu adoro, que fala sobre algumas orações, alguns pedidos, algumas vontades que a gente lança, e de certa forma Deus, o universo, ignora porque a gente não sabe pedir, né? Então, assim, é como se Deus meio que fizesse de desentendido, assim, olha, eu não vou E não atender isso vou aqui, escutar não, porque porque ele não você sabe o que ele está fazendo. não sabe o que ele está fazendo. Então, assim, e aí a gente pensar que, sei lá, às vezes a gente. Porque é uma passagem, tem uma outra passagem que fala muito sobre isso, né? Que as pessoas costumam pegar aquela parte que a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? Mas logo na sequência ele fala que as portas que ele fecha também ninguém abre. E aí tem portas que precisam ser fechadas na nossa vida, porque senão a gente vai ficar insistindo, né? Então, assim, às vezes a pessoa, sei lá, tá num relacionamento horroroso e ela fica pedindo, não quero que termine esse relacionamento, e aí fica lá chorando, e aí, ou seja, e ela fica se prendendo, né? Então tem muitos abismos que a gente mesmo que se joga, né? É A gente verdade. mesmo que procura, né? E aí depois a gente fala assim, nossa, como que eu fiquei nesse casamento tanto tempo? Como que eu fiquei nesse emprego tanto tempo? Assim, a porta estava aberta para você sair já tinha muito tempo, né? No filme Deus Não Está Morto, tem uma cena dessa, você assistiu, né? Que, assim, mexe muito quando a gente assiste.
que o rapaz tá lá, a mãe dele totalmente cristã, enfrentando um Alzheimer, né? Já tinha esquecido quem era e etc. Já estava num grau avançado da doença. E ele totalmente, vamos usar a palavra profano aí, porque profano é o que não é sagrado, né? Como um amigo meu acabou de me dizer. Materialista, preocupado só com superficialidades do mundo e tal, e ele vai visitar ela. Ela não reconhece mais ele, ela não lembra que ele é filho dela e etc. E ele se sente e fica questionando ela. Ah, você era tão cristã, nananá, e agora você tá aí, sem se lembrar de nada, e eu estou aqui, livre, vivendo, né? E ela tem um minuto de sanidade, né? Ou seja, ela tem uma inspiração divina que fala: às vezes a gente está numa jaula com a porta aberta, mas a jaula parece tão confortável que a gente não sabe que está preso. E aí, quando você usou o exemplo do relacionamento, por exemplo, é bem legal a gente mencionar isso, porque as pessoas também querem que Deus faça o que nós desejamos e que faça o coração do outro se virar para nós ainda, né? Por exemplo, Deus, eu quero ficar casado com essa pessoa, faz essa pessoa ficar casada comigo. Mas, gente, Deus não fere o livre-arbítrio. Se a pessoa não quer ficar com você, quem faz isso é magia negra, não é Deus. É, Não é Deus. Não é a lei da manifestação. É magia de negra, prender outra magia, pessoa. né? De prender outra pessoa. E aí, a lei da semeadura, ela é muito perfeita, né? Existe esse tipo de coisa, esse tipo de questão, né? De magia negra, de você amarrar outra pessoa. Existe sim. Só que tudo que a gente faz, volta para nós. Se você descumprir a lei nesse plano aqui, se você dirigir embriagado e for pego, você vai ser multado. Se você atentar contra a vida de alguém e for pego, você vai ser punido. O universo vê tudo. Então, se você fizer algo de ruim para outra pessoa, vai voltar para você, cedo ou tarde. E depois que eu passei a acreditar em reencarnação, eu percebi porque que às vezes a gente acha que a pessoa teve uma vida plácida, deitada em berço esplêndido, e não aconteceu nada com ela, ela não retornou. Ela retorna, gente. Retorna. Sempre retorna. A lei divina, ela é perfeita. Você pode até achar que ela não colheu nessa vida. Volta na próxima. De alguma forma, outra analogia que o meu professor de quântica usa, que eu gosto muito, ele fala que é contabilidade. Ele fala, o universo basicamente é contabilidade. Débito, crédito, débito, crédito. Fez boa ação, vai ficando débito, vai ficando positivo o saldo da conta. Fez ações ruins, prejudicou o próximo, falou mal de alguém ou contra você mesmo, porque Jesus falou que é para amar o próximo como nós mesmos. Crédito, crédito, crédito. Então, a conta é para a conta estar equilibrada. Enquanto não equilibra, você fica na roda do samsara. Aí, mas Deus é punitivo, Deus não perdoa? Deus perdoa, gente. Mas o débito tem que ser pago. Então, assim, você plantou uma semente de uma árvore, um espinheiro, num lugar onde não deveria constar um espinheiro. Digamos que você cometeu um pecado. Deus perdoa? Perdoa. Deus é infinito da misericórdia. Mas ele não vai impedir que a semente germine. O espinheiro vai acabar nascendo. Em algum momento você vai ter que voltar lá para cortar ele e aí vai se cortar nos próprios espinhos, vai se ferir nos próprios espinhos. E isso que você falou é interessante, até a ideia de galardão também, assim, né? Essa ideia de você ir acumulando essa recompensa, que é algo que Jesus ele coloca muito assim, muito forte também essa ideia de galardão de onde está o seu tesouro é onde está o seu coração, né? Ou seja, o que você quer fazer com esse tesouro que você está buscando, né? Só que tem muita gente, né? A tradição cristã, ela leu Jesus muito com a ideia da pessoa viver uma vida humilde, uma vida pobre, para não deixar as coisas do mundo. Mas não é isso. É uma questão mais de qual que é a sua intenção, né? Do que você quer produzir a partir daquilo que você tem, né? Então acho que na cultura grega, né? Tem uma história que eu acho muito legal, que é do Midas, o rei Midas, que é ele faz um pedido, né, para que tudo que ele tocasse virasse ouro, né, e aí ele recebe essa dádiva, né, e aí ele começa a tocar realmente tudo, toca numa taça, a taça vira ouro, toca num objeto, o objeto vira ouro, até que em um determinado momento ele percebe que se ele tocasse na filha dele,
a filha dele também viraria ouro, né? Então, ou seja, ele não poderia tocar em mais nada, em mais ninguém, ia ter que viver uma vida rodeado de ouro, mas totalmente sozinho, né? Então, ou seja, você quer recursos para quê? Para você ficar sozinho, para você viver, né, isolado nesse, sei lá, né, nesse mundo que você criou, né? Ou você quer, né, repartir, você quer ajudar alguém, enfim, né? Você quer fazer com que isso transforme, né, que isso se multiplique, que isso. E acho que para que isso aconteça, a primeira coisa é você se alegrar com as pessoas que estão bem também, né? Assim, acho que quem alcança prosperidade, ele tem que querer prosperidade para os outros também, né? A partir do momento, igual você falou, que vira um egoísmo, que vira uma coisa sua, né? Nossa, eu quero isso. Já não faz mais sentido, né? A historinha que Jesus teve com o rico, né? Que, inclusive, a má interpretação dessa história que gerou essa cultura de que cristão tem que ser pobre, né? Quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu, a gente precisa olhar o contexto da história, né? O rapaz chegou em Jesus e falou: mestre, eu já sigo, eu já faço isso, já faço aquilo, e etc. O que eu preciso fazer para ganhar o céu? E ele era muito rico, né? Jesus falou para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí a história continua dizendo que o rapaz foi embora triste. Se a gente for fazer uma análise, o que a história está dizendo? Que o rapaz não queria se livrar da riqueza dele. Ele não queria fazer uso dessa riqueza para ajudar os outros. Ele estava apegado ao dinheiro simplesmente pela posse. Por isso que ele teria dificuldade de entrar no céu, né? Porque está apegado. Se você está apegado, tudo que você é apegado te segura. Simples assim. Então, por isso que Jesus quis dizer, tá apegado aqui. Na hora que desencarnar, como é que ele vai dar uma flutuadinha pro plano espiritual, né? Se ele tá amarrado nisso aqui do físico. E aí, é exatamente o que você falou. Você tem medo de ficar rico e ficar uma pessoa ruim? Então quer dizer que o seu coração... Você precisa avaliar melhor, então, como é que tá dentro do seu coração. Eu gostaria muito de ficar riquíssima e fazer, não vou dizer caridade, mas eu gostaria de investir em coisas que iam propagar o futuro da humanidade, ajudar no futuro da humanidade, investir em projetos que resolvessem os grandes problemas da humanidade. O Bill Gates, por exemplo, longe de mim avaliar caráter de qualquer pessoa, não tenho competência para isso, só Deus, os quadrinhos rins e som dos corações, só ele pode dizer quem é realmente bem intencionado ou não. Mas ele pegou a fortuna dele e investe horrores para descobrir uma vacina para poliomielite, que no Brasil já é erradicado, então a galera dessa geração nem sabe basicamente o que se trata, provavelmente. Mas há 30 anos atrás matava muita gente no nosso país, deixava pessoas deficientes, etc. E na África ainda é um problema grande, ainda é enorme. Então ele está investindo um monte de dinheiro para descobrir ai, perdão, fugiu a palavra. A cura, isso. A cura. Uma vacina e descobrir a cura. Por quê? Ele não precisa fazer isso, não é? O cara é rico, tá lá no Vale do Silício, ele podia estar sentado no troninho dele bem quietinho. Não, ele tá pegando o que ele recebe do universo e multiplicando. Meu professor de física também fala assim, que Deus não se deixa vencer em misericórdia. Né? Deus não se deixa vencer em misericórdia. E gratidão, e daí a gente pode falar de várias palavras. Vencer em generosidade, perdão. Deus não se deixa vencer em generosidade. Aí ele fala assim do Gandhi, né? Tá, o Gandhi veio, uma pessoa sozinho, libertou a África inteira. Acho que foi 150 milhões de pessoas, né, que ele conseguiu. Imagina a coluna de débito desse cara, quanto de crédito que ele acumulou com o universo, né? Olha só, ele ajudou 150 milhões de pessoas, olha só o tamanho do crédito que ele ajudou. E, nossa, ficou muita coisa para Deus pagar, né? Não. Vai reencarnar de novo, toma aqui, vou triplicar o que você fez aqui, vai lá e triplica com a humanidade de novo. Então, quanto mais a gente faz o bem, mais capacidade para a gente fazer o bem, a gente vai ganhando. A gente vai potencializando isso, né? E um detalhe que você falou que eu achei interessante, e acho que você poderia falar melhor do que eu, né? Essa questão que, por exemplo, o Chico fala muito nessa questão de fazer o bem, né?
Assim, o tanto que a ciência, né, todos esses conhecimentos, eles podem ser usados justamente por isso, né, para tornar a nossa vida melhor, mais Melhor. fácil, né, É. a gente A ter gente, mais é só a gente saúde. não olhar as coisas de uma forma minimalista, né? Por exemplo, o Elon Musk, né? O cara tá dando ré em foguete. Ah, e daí? Como é que isso ajuda a minha vida? Como é que isso afeta a minha vida? Não sei, mas ele tá trazendo internet para a Amazônia com o Starlink. Muitas regiões que estão aí inacessíveis, que não conjugam no nosso modelo de vida, onde está tudo integrado, vão ser beneficiados por uma tecnologia que ele criou. Ah, mas e se ele tiver criado para o capeta? Não sei, gente, não sei qual era a intenção do cara quando ele fez isso. Mas muita gente vai se beneficiar. Uma vez eu tive uma conversa com um colega de casa e eu entrei nesses nomes que são grandes filantropos da humanidade. O Bill Gates, o, acho que foi o Gates que doou toda a fortuna dele, né? Ainda em vida. O, o Mark Zuckerberg também faz uma coisa nesse sentido. Alguns grandes nomes aí, ricos mundiais, que faziam filantropia. E aí o meu colega de casa, muito revoltado, falou assim: ah, você acha que eles doaram tudo? No outro dia ele já tinha ganhado tudo de novo. Eu falei, cara, você acha que as pessoas que receberam estão preocupadas? Eu falei, se o cara me desse 1 milhão de dólares hoje, eu não ia ficar preocupado que, ah, ele me deu 1 milhão, mas amanhã ele tem 2. Eu ia pegar esse 1 milhão e falar, meu, muito obrigado, você sabe que você abençoou minha vida. Quem está sendo beneficiado não está se importando se o cara vai triplicar, se ele está ganhando com isso em marketing, sabe? A gente tem que lembrar disso, do bem. O bem vai potencializar. Que foi o que Jesus mandou fazer, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você quer ficar rico, por que você não vai ajudar os outros a ficar rico também? Subiu, gente. Pega um elevador e desce para buscar mais gente com você. Sim, Vem buscar uma galera, né, mano? essa ideia eu acho muito bonita, essa questão de que é bom a gente crescer e trazendo pessoas para crescer junto com a gente, né? E eu acho que quando a gente está com essa boa intenção, a gente começa a se cercar de pessoas incríveis também, né? Porque é outra coisa, né? A lei da atração, ela não é só para as coisas manifestarem, são inclusive para as pessoas, né? A gente, hoje eu gosto muito de pensar nessa lei, né? Do que a gente manifesta, até em relação às amizades, em relação a relacionamentos, ou seja, se você está atraindo sempre amigos que são interesseiros, que só ficam de olho naquilo que você pode oferecer, você tem que pensar, tá, por que esse tipo de pessoa está vindo para minha vida? O que isso está querendo me ensinar? O que isso está querendo trabalhar na minha personalidade? Mesma coisa, relacionamento, trabalhos, né? Olha, sempre aparecem trabalhos que querem, parece que me explorar. Então, por que eu tô atraindo esse tipo de trabalho para minha vida, né? Então, a gente começar a pensar isso que a gente tá jogando. Inconscientemente, né? A gente tá se Atraindo esse tipo de filiando, a gente está coisa. fazendo pactos, né? É até legal você mencionar isso, porque eu vou voltar de novo lá no provérbio, né? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E vou falar de crença limitante, viu? Falando disso aqui nas lives. Bom, o nosso cérebro, bom, como eu disse, nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, o nosso cérebro ele é programado para fazer a coisa de forma que economize energia. Por isso que muitas coisas da nossa vida adulta são comandadas pela nossa infância, porque a gente aprendeu lá a maioria das coisas, até ficar adulto. Anyway, aí como é que a gente cria crenças, né? Crença é aquilo que sua cabeça pensa que é uma verdade absoluta. E lembrando que a maior parte do que é mental nosso tá no inconsciente, né, gente? Consciente mesmo tá em 5% só. Estamos aí trabalhando para melhorar, para ir para uns 6,5%. Aí, quanto a isso que você mencionou, né? Aí você cresce. Eu, por exemplo, vou dar o meu testemunho aqui. Muito interessante. Que é uma crença que eu trabalho até hoje para limpar. Não é fácil mudar as crenças. A minha mãe dizia que todo homem é traidor. E o meu pai dizia para mim que a traição está no sangue do homem. Que de 100 homens vai salvar um. E eu gravei isso como uma crença.
Sem saber, gente, inconscientemente, porque para mim, quando criança, os meus pais eram os detentores da verdade, do universo. Então, o meu inconsciente gravou isso. Lá dentro do meu cérebro e do meu coração, lá no fundinho, eu acredito que é isso, que todo homem é infiel. Não é mais, tá, gente? Já tô trocando essa crença aí. Mas eu demorei para descobrir que era isso. O que aconteceu? Atraí vários homens infiéis. E, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por isso? Não é a justiça de Deus ou tô sendo punida. Não. Eu acredito que é. Então, para mim, todos os homens com quem eu me envolvi foram infiéis. Porque lá no fundo, eu acredito que é. Isso se chama crença limitante. E aí a gente tem que investigar. Aí com relação a dinheiro é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, tô na pobreza, não prospera e etc. Mas cresceu ouvindo que dinheiro era sujo. Não fica com dinheiro na mão que dinheiro é sujo. Ou seja, não retenha o dinheiro porque o dinheiro é sujo. Seu cérebro aprendeu a não guardar dinheiro. Não retenha porque dinheiro é sujo. Ou o que a gente aprendeu, né, no catolicismo, digamos, não quero falar de igreja nenhuma, que é o que a gente aprendeu com algumas religiões. O rico não vai para o céu, gente rica não é boa. Lá no seu inconsciente você acredita nisso. Se você acredita nisso, é isso que o universo vai te dar. Gente rico não é bom. Você quer ser bom, fica pobre. Que trabalhar muito enobrece a pessoa, aí a pessoa se esfola de trabalhar, né? E aí não vê o resultado do trabalho dela, né? E aí e é engraçado que tem muitos versículos que vão sendo adicionados, né? Versículos, provérbios, né? Que Deus ajuda quem cedo madruga, que isso não está na Bíblia, não está em lugar nenhum, e a pessoa acredita, né? Não tem lugar nenhum. E a pessoa acredita nisso, né? Assim, ela toma como um provérbio para a vida dela. Eu tenho um amigo que fala assim, tá na Bíblia, não se pode ter tudo. Eu falo, tá lá em Heresiastes. Heresiastes. Heresias. Profeta Heresias. Ele já me perguntou, mas a Bíblia não diz isso? Eu falei, não, meu querido. De onde você tirou isso? Eu ouvi alguém dizer, ele falou que era da Bíblia. Eu falei, não, a Bíblia não diz isso aí, não. Pelo contrário, Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Gente, Jesus era abundante. O que ele fez? Como é que... Aí a gente está falando aqui de Jesus e a manifestação. Vamos ser bem prático? Ele pegou os peixinhos e os pãezinhos. Eu sou abundante. Distribuiu 5 pãezinhos, 5 peixinhos. Ele deu de comer a mais de 5.000 pessoas. E ainda recolheram depois mais de 10 cestos cheios com as sobras. Nós, por muito tempo, chamamos isso de milagre. Porque milagre é aquilo que não tem uma explicação. E hoje já tem algum tempo que a própria ciência, né, a física quântica do aspecto espiritual, já tem cientistas que fazem esse estudo. A física quântica prova que isso é totalmente possível. Você só precisa crer que assim como você crê, é. Então, e esse episódio é muito, muito interessante, esse que você falou da multiplicação, porque depois que ele faz a multiplicação, todo mundo se alimenta muito bem, você falou, sobra cestos, e aí ele vai para uma outra expedição, e aí vai um grupinho que vai atrás dele querendo pão e peixe de novo, né? E aí Jesus dá uma mensagem dura, olha, tipo assim, aqui não virou padaria, né? O negócio que a minha intenção não é essa, né? E aí, ou seja, tem muita gente, não só de pão, e aí, isso é uma lição muito forte, porque tem gente que quando recebe alguma coisa, né, essa questão da intenção é muito forte. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu queria um relacionamento, né, e aí ela conhece alguém, e aí, de certa forma, ela começa a receber algum afeto, e às vezes é um afeto mínimo, às vezes é um relacionamento que é abusivo, mas a pessoa, ela tá tão presa àquilo que é pouco, e ela aceita, Mas, assim, o ponto que eu quero chegar, né, e que Jesus fala em outro ponto, em outro trecho, que ele fala sobre a questão de que o de comer e o de vestir, para quem crê, isso já é assim, não precisa nem ficar correndo atrás disso, sabe? E aí ele fala, eu nunca vi um justo mendigar o pão, né?
Ou seja, se a gente ficar preocupando e buscando o farelo, né, assim, você vai ficar recebendo farelo a vida toda, emocionalmente, espiritualmente. Nem falou, olha, isso aqui, sabe? Isso aqui é E tão aí o difícil. versículo tão básico, né? Na passagem pouco antes, né, dessa 16, né? O multiplicação Sermão do Monte, né? no Sermão do Monte, né? E ele fala, olha, os pássaros, né? Eles recebem alimento, assim, a porção E deles não faz todo nada da dia. vida, né? Não Faz serve, nada não e cozinha. recebe. E Deus alimenta eles, né? E fala assim, olha, e nem Salomão em toda a sua glória tem o encanto que esses passarinhos têm, né? E se Deus ele faz isso por esses passarinhos, quem dirá por vocês que são Quem filhos, dirá por né? você? Assim, para de um pouco, né? Até porque o básico Deus já deu, ele já deu a vida, né? Lei dele, o básico. E, gente, é tão perfeita a lei dele que Deus faz um outro ser humano produzir você. Você é gerado dentro de uma outra pessoa que te alimenta por um tubinho chamado umbigo, cordão umbilical, né? Quando tá lá dentro. Isso é tão louco, isso é tão maluco. E quando você nasce, você não precisa de nada externo, porque essa mesma pessoa produz alimento para você, que é a prova maior de que tá tudo ali abundante. Né? No Sermão da Montanha, olha, se você pediu escolher um texto da vida, para mim é o Sermão da Montanha. Essa hora que você mencionou, eu comecei a chorar, né? Meu olho vermelho. É lindo, né? E tem até um livro que fala olhar os lírios do campo, porque ele fala, né, dos lírios do campo. Ó, não servem para nada, eles são queimados no fogo. E mesmo assim, Deus não deixa faltar nada para eles. Imagina para você que é filho. E depois ele menciona, né? Se você que é pai, o filho te pedir um pão, você não vai dar uma cobra. Imagina Deus que criou todo mundo. E é tão difícil descansar, mas Jesus falou tanto disso, né? Eu mesmo, ó, gente, é muito difícil. Eu preciso lembrar disso o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porque nós somos programados para produzir, né? A gente foi criado na nossa era crescer e produzir. Nós saímos do crescer e multiplicar, cresceis e seja produtivo e produz. Que é muito difícil, porque, como eu disse, é a programação que eu recebi. Em muitos momentos eu me senti inútil da vida porque eu não estava trabalhando. Até hoje eu tenho dificuldade, às vezes, quando eu fico muito tempo descansando, e é um trabalho que Deus tem feito comigo o tempo todo, para descansar, descansar, descansar. Mas a Bíblia inteira fala sobre o nosso poder de manifestação, né? Sobre nós criarmos. Até, inclusive, eu gosto muito do Evangelho de João, sou apaixonada por João, que no capítulo 1, do versículo 1 a 13, ele fala de Jesus, né? E ele fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois ele disse, e através do verbo, todas as coisas foram criadas. Ou seja, o verbo é aquilo que manifesta. Se a gente for pensar na língua portuguesa, Luan, que é professor, se eu falar qualquer meleca aqui, você me corrige, o verbo não é aquilo que faz acontecer? Se tiver só um sujeito ali na frase, mas não tiver verbo, Não tem ação nenhuma, né? não tem ação. Então, o verbo é aquilo que faz acontecer. Então, verbalize na sua vida, profetize, use o que a Bíblia fala. Mas use para o bem, né, gente? Porque vai voltar. E analise sua intenção. Ah, eu quero me casar com meu noivo. Seu noivo quer se casar com você? Você não está ferindo o livre-arbítrio dele. Sim. É de todo coração que o fazer. Toma cuidado, porque se você cocriar mal a sua realidade, vai voltar para você. Essa questão de olhar a intenção, Pode falar. não, é só porque aquela hora que você estava falando sobre a questão e assim, gente, só porque assim, que eu acho que parece que é muito mais fácil, mas na verdade é um exercício de observação, de auto-observação muito grande, né? Porque naquele texto que você fala do jovem rico, porque antigamente, né, as religiões antigas, elas tinham todo um protocolo, ou seja, é igual agora que a gente estava vivendo do Covid, pegou uma coisa, lava a mão, passa álcool em gel, usa máscara, não sei o quê, e aí você acreditando que você acredita que você cumprindo um protocolo, você não vai ficar doente, você vai ter comida,
você vai conquistar alguma coisa. E isso traz uma segurança para a pessoa muito grande, porque ela pensa, olha, eu só preciso cumprir um protocolo, né? E antigamente as pessoas tinham essa ideia, olha, se eu orar, se eu sacrificar lá uma pombinha, se eu for no templo tantas vezes por mês, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Isso em todas as religiões antigas tinha essa ideia de protocolo, né? E aí esse jovem, ele chega para Jesus e fala, olha, eu cumpro todos os protocolos, né? Se ele tivesse hoje no tempo da Covid, ele ia... Eu tô salvo. Se fosse hoje no tempo da Covid, ele ia achar assim, eu não vou pegar Covid porque eu cumpro tudo, eu faço tudo direitinho, né? Só que aí Jesus fala assim, mas ele vai para uma outra camada, tá? Mas e a sua intenção por trás disso tudo, né? Então, Até você mencionou o a vida Covid, é legal a não gente segue falar. os protocolos. Desculpa, pode Pode terminar. falar. Não, é só assim, Deu que a vida não delay e eu já cumpre, né? atravessei. E é até interessante que a gente não falou do medo, né? Eu esqueci de falar. E aí o Covid é tem que parar de falar o nome, senão ele derruba a live. É um ótimo exemplo, né? Porque Paulo disse, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. E ele também falou, orar e vigiar o tempo todo, né? Por que aquilo que a gente teme nos sobrevém? Porque, como eu disse, gente, cria aqui na cabeça o pensamento e o desejo manifesta. E quais são as emoções que criam? A emoção do amor, a emoção da alegria e a emoção do medo, que são as emoções mais fortes, são as potencializadoras. Então, o amor cria, a alegria cria, mas o medo também cria, porque o medo é muito forte, é uma vibração muito forte. Não interessa se é bom ou se é ruim. Como eu disse, o universo não julga se é bom ou se é ruim, se é mal ou se é benéfico. É uma emoção muito forte, criou. Então, tem que tomar cuidado, tem que avaliar os seus medos. Se você tem medo de ser assaltado, vai ser assaltado. É por isso que a gente, às vezes, fica repetindo padrões de vida, que acontecem as mesmas coisas, porque aconteceu aquela situação, você criou um medo muito grande daquela situação, por conta do trauma, e acaba revivendo aquilo, acaba cocriando aquilo inúmeras outras vezes. Infelizmente, parece injustiça, mas não é. O universo não entende, né, não julga bom ou ruim, mal ou bom. E te dá aquilo que você está emocionando grande, emocionando forte, né? Sim. E tava aí Jesus que não deixou a gente... Que tá tudo dito na Bíblia, não tem nada de misticismo, gente, não tem nada de... Eu e o Luan, a gente é da turma do acredito em tudo, né? Acredito em signo, acredito em reencarnação. Porque, e pra mim tá tudo na Bíblia, Luan. Eu falo, eu faço louca, gente. Mas, gente, pra mim tá tudinho essas coisas na Bíblia, numerologia. Que Deus tem o número dele, né? A besta tem o número dela também. Eu acredito em tudo. Então, não tem nada de misticismo. Se você observar a Bíblia direitinho, interpretar direitinho, tá lá. E Jesus, ele, assim, ele revolucionou em todos os sentidos, né? E até nisso, né? A forma com que a gente percebe o mundo, a forma com que a gente interage com esse mundo, né? Então, eu acho assim, igual a gente estava comentando, né? Se a gente lê com cuidado tudo que Jesus fala, a gente percebe, assim, uma dimensão espiritual, assim, muito grandiosa, muito... É muito além, né? Inclusive, vou aproveitar, antes da gente finalizar a live, para indicar um livro onde Jesus fala basicamente sobre isso, que é as Cartas de Cristo, né? Que eu indiquei para você, você leu, né? Nas Cartas de Cristo, Jesus vem explicando essa lei, como é que ela funciona. Então, isso é muito interessante. Ah, mas é o mesmo que da Bíblia? Para mim, é. Para mim, ele veio e trouxe o conhecimento agora que a gente tem condição de entender. A Bíblia também diz que Deus vai dando conhecimento conforme a gente está apto a aprender, né? Quando era criança, tomava alimento de criança ou leite. Agora que sou adulto, como alimento de adulto, que é a carne. Basicamente assim. Por isso que eu digo, tá tudo escrito lá. Então, as Cartas de Cristo falam muito sobre isso, como você cria o seu mundo. E é muito bonito. E, basicamente, o remédio para tudo é sempre o amor. Com amor, você sempre cria coisas boas para você e para o mundo. E essa é a mensagem que Jesus já deixou 2000 anos atrás. Não importa o que a igreja faz ou deixa de fazer, os dogmas, as religiosidades,
A mensagem do Cristo era amor. Era, não é? Ponto. Amo. Amém. E é legal que o primeiro tema da live que a gente pensou era Deus é amor, né? Amor, né? Era Eu sobre pensei, o amor. E, pessoal não vai entender, né, o que eu quero falar. Mas basicamente é isso, né? O amor cria pontes indestrutíveis, o amor salva, o amor cura, o amor entende, o amor acolhe. A história de Jesus é toda amor, então não tem muito segredo. É difícil. Não é fácil amar, não. Né? Não é fácil não matar as pessoas. Às vezes a gente quer matar até a própria família, né? Não é fácil, não, gente. Não é porque eu tô falando aí que eu sou aquela pessoa que ama todo mundo, não. Eu entendi que eu tô virado no Zetel. Mas agora mas que eu conheci é um Deus, exercício, né? estamos aí tentando melhorar. Amor, quer falar alguma coisa pra gente finalizar? Já estouramos aí. A gente fala de Jesus perde a noção da hora, né? Eu ficaria aqui mais umas 5 horas tranquilo. Eu, Mas eu só queria agradecer mesmo o convite, primeiramente, né, de você ter me convidado para participar. Fico aí disponível para outras conversas também, né? E agradecer todo mundo que assistiu também. E deixar de indicação para quem ainda não leu, assim, com carinho, ler os evangelhos com carinho, né? E se a pessoa, eu sempre falo, se a pessoa, eu não gosto muito de ler, lê pelo menos o de João, né? Pra gente, que eu acho que o de João tem essa coisa desse Jesus brother, né? a forma de João escrever é diferente, né? Ele é mais romântico, né? Ele era adolescente quando conviveu com Jesus, então, obviamente, ele era mais intenso, mais romântico. Mas é É, isso, amor. Agradeço por você ter aceitado o convite. Tem uns projetos aí para falar de Jesus com mais frequência. Se eu vou meter você pro meio disso aí, tá? tá joia. Pode convidar sim. Semana que vem, segunda-feira. O papo de primeira, na verdade, é na segunda, né? Hoje que foi uma exceção. De vez em quando acontecem essas exceções, né? Na semana que vem a gente vai falar com um amigo sobre psicanálise e também hipnoterapia. Então, venham todos. Pessoal, muito obrigada por terem participado. Amor, e muito obrigada. Boa noite para você aí. Eu não sei se você vai trabalhar, mas bom restinho de noite. Eu vou dormir, que aqui já tá tarde. E boa semana. Tá com Deus. Beijo. Um beijo. Tchau.